Oi, pessoal. Bem, hoje meu dia foi um pouquinho corriqueiro, não corriqueiro, mas foi corrido, porque por conta da minha rotina que ela tá voltando normal, né? E hoje à noite eu tive, sei lá, acho que eu já tô estudando mais ou menos por quase uma hora, então ao invés de ficar tocando coisa nova, não coisa nova, mas coisa que eu não tinha usado antes, então eu resolvi fazer um resumo do que eu passei na aula, um resumo legal. E aí, amanhã e nos próximos dias, eu vou trabalhando as outras coisas que eu não apresentei pro meu professor. E aí eu faço isso. Aí um dia eu faço, eu me foco numa coisa, e aí outro dia eu foco em outra coisa. Mas eu não deixo de passar tudo. Eu passo tudo rápido, mas eu foco em mais algumas coisas, né? Um dia que eu foco nisso. Um dia que eu foco em outra coisa, eu foco em outra coisa. Bem, eu tava aqui passando as coisas e eu falei, eu acho que como eu deixei por última a partida, então eu vou gravar ela por última, né? E uma coisa que meu professor falou, me frisou bastante, é que, sabe, não é que não tá feio, assim, eu achei surpreendente, porque quando tá ruim, ruim, ele fala, você precisa melhorar. Mas ele não falou que precisa melhorar, ele falou até que tava legal, assim. Eu falei, nossa, valeu. E uma coisa que ele falou é que as minhas ideias, elas estão muito repetitivas. Por exemplo, eu tô fazendo basicamente uma recapitulação que teve na minha aula, assim. Sabe esse textinho aqui, ó? Vou repetir de novo, mas uma vez um compasso antes. Enfim, fiz aqui minha boca, mas sabe essa ideia de que de apoio, meu professor falou, que essa ideia ela tá muito repetitiva. Ele falou muitas coisas pra mim que eu entendi, mas no geral, basicamente, que eu acho que eu posso falar aqui no vídeo, logo assim, em superficialmente, seria basicamente isso aí, pra eu não me apoiar tanto. É que a ideia desse apoio foi ele que me deu. Que não é que eu preciso apoiar sempre na primeira nota, mas se vocês observarem, eu apoio mais na primeira vez, na segunda vez eu apoio menos, e na terceira vez eu apoio menos ainda, por exemplo. Enfim, seria basicamente isso daí. Mas ele pediu para eu criar novas ideias, assim, e para eu começar a pensar em camadas, em degraus. Vamos para outro trecho que tá na penúltima página. Enfim, isso daqui seria uma ideia de camada. Como eu posso explicar? É, percebe-se que tem várias camadas ao decorrer de Bach, né? Aqui já tô entrando em uma, já foi uma. Próxima camada. Próxima camada. Aí tem essa camada aqui e tem a próxima. Próxima camada. Teve essa camada, agora tem a próxima. E aí vai indo, são frases. Essas frases que são em camadas, são em patamares. E ele falou que eu posso diversificar bastante, deixar algo como se fosse um elemento de surpresa. Então, ao invés de deixar tudo... Então, eu posso observar alguns trechos e posso criar novas maneiras de destacar. Porque o meu professor falou, ele frisou uma ideia legal que não... como posso explicar? Não seria legal se eu frisasse sempre a mesma coisa, porque frisando a mesma coisa, ela acaba sendo subentendida nos próximos trechos que eu vou tocar. Então, o espectador, no caso vocês já vão saber o que eu vou tocar. Então, a gente trabalha aqui com elemento surpresa. Então, eu tenho que pensar em novas maneiras de destacar algumas coisas, não destacar tudo, mas de saber onde eu posso destacar algumas coisas, alguns trechos, algumas frases. E aí eu vou alternando, vou articulando, vou mexendo com a dinâmica. Então eu deixo algo novo, eu deixo algo
algo orgânico, algo legal, assim, sabe? Então, eu vou trabalhando com essas coisas e vou tendo uma ideia. Enfim, agora como o meu estudo foi muito pouquinho, então eu só tive umas leves ideias aqui, mas as minhas ideias, assim, eu acho que elas foram boas. E ao longo do tempo, talvez amanhã ou nos próximos dias da semana eu vou desenrolando. Eu acho que as ideias elas vão surgindo. Então, acho que eu não posso pensar só nessa maneira de apoiação, de apoiar sempre na base, sempre no primeiro tempo. Mas eu também posso apoiar também em outras partes. Por exemplo, sabe esse finalzinho aqui, ó? Que tem esse arpejo? Enfim, eu pensei que eu poderia fazer, por exemplo, eu poderia fazer algo crescendo e depois esse mi eu poderia fazer crescendo, mas eu corto rápido. Seria basicamente o que a Lauren Han toca, mas eu não tô copiando ela. Veio essa ideia de não de deixar tão longo, mas não de deixar tão curto, mas deixar algo meio favorável que eu faça um crescimento justamente nessa nota. E aí eu faço essa ideia e levo meu professor e pergunto e falo o que ele acha. E é muito legal também quando eu recebo também comentários do que os meus inscritos também acham. Vamos tocar aqui pra vocês verem. É basicamente isso daí. Mas eu tô ainda desenvolvendo. É porque hoje eu tô tentando deixar um pouquinho mais forte, então acho que tá um pouquinho algo meio novo, porque eu tô tentando utilizar mais crina. Mas seria basicamente essa a ideia. Enfim, seria basicamente isso aí. Eu sei que ficou meio sujo, mas foi só pra dar um exemplo, assim, de como que ele queria, assim, que eu entendesse. E pra falar a verdade, eu acho que eu adorei a ideia dele, porque eu acho que me dá mais liberdade pra pensar e pra interpretar. Então, é bem legal, assim, quando meu professor ele abre esses espaços, assim, pra eu conseguir, pra que eu consiga interpretar. É muito legal, assim, muito legal mesmo. Porque eu tenho espaço, assim, pra pensar, falar, aqui eu posso fazer tal coisa, e aqui eu posso fazer tal coisa. E aí eu vou combinando e vou deixando da minha maneira, sabe? Aí depois, quando eu mostro pra ele, ele vai falando, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, né? É que, na verdade, a gente funciona assim, porque eu acho que eu faço música, não também pra mim, mas pros outros. Então, os outros têm que dar opinião na minha música pra que ela fique algo favorável, porque ela não é só pra mim, mas também pros outros. Enfim, fica difícil de explicar. Mas é isso, então até amanhã. Tchau, tchau.